o Ministério Público, único e exclusivamente, que salvaguarda as leis, a ordem e o bom trabalho nessa casa, todo mundo aqui concorda, então, que Rodrigo Neves deve ser preso? Porque o Ministério Público denunciou Rodrigo Neves. Então, todo mundo acha que ele deve ser preso? Porque foi o Ministério Público que denunciou, pessoal. Vamos separar o debate utópico ou o estelionato intelectual da verdade. Eu acho que eu, Paulo, Beni, Douglas e Túlio poderíamos fazer um belo trabalho para isentar as pessoas de bem e punir as pessoas que usurpam o poder, que usurpam o erário, com o apoio dos outros 16 colegas, trabalhando juntos nessa CPI. Aliás, a gente chegou aqui a dizer publicamente ontem que se a base quiser compor, a gente sai, a gente só acompanha. Olha que gesto. Isso não é gesto de democrata? Assina a CPI, então, vocês. A gente só vai acompanhar, né, Paulo? Falamos sobre isso ontem. É uma opção. Agora, a discussão com a Emusa, ela parte de assuntos muito mais graves. Como eu já falei, a gente continua aqui trabalhando nos contratos, modelos de licitação que ninguém mais usa, só Sucupira. Nenhuma cidade decente faz licitação por tomada de preço ou carta convite, pessoal. A gente tem dezenas de pedidos de processo administrativo na íntegra de licitação da Emusa, que não está no portal e que não nos entregam. A quem interessa defender determinadas empresas? A quem interessa não deixar o povo saber o valor e o modelo de discussão dessas obras? Quem participou das assembleias na licitação presencial? São as mesmas empresas? Quem são seus sócios? Quem compõe o contrato social? O buraco é muito mais embaixo. E quando a prefeitura fala de compliance, transparência, e no dia seguinte exonera por número e não por nome, é realmente assustador. E dizer que esse é um debate que é menos interessante, que não importa, que não tem associação com o salário das outras categorias, é mentira. A lei de responsabilidade fiscal garante um percentual máximo para remunerar. Se a gente está gastando com pessoas que, em tese, não trabalham, é óbvio que vai faltar. E quando eu ouço os colegas enaltecerem feitos importantes, mas isolados da gestão dos últimos 10 anos, eu quero convidá-los a visitar o CPN. Quero convidá-los a visitar o Mário Monteiro. Quero convidá-los a ler o relatório do Ministério Público, que vocês confiam tanto, que visitou 9 unidades de saúde em Niterói e condenou todas. Todas. Nenhuma deveria estar sequer funcionando. É o Tribunal de Contas do Estado que suspende dezenas e dezenas de obras em Niterói por ilegalidade. Aliás, o painel do Tribunal de Contas do Estado prova que tem 40 obras da Emusa paradas. O painel do Tribunal de Contas do Estado do Rio prova que tem 40 obras paradas que são de responsabilidade da Emusa. Senhores, as outras 18 são dos outros órgãos da prefeitura. Então, se falar que tem 100 frentes de obra, já digo que a metade está parada. E não sou eu que estou dizendo. E eu tenho certeza, vereador Renato, que Vossa Excelência quer que as obras funcionem. Eu não tenho a menor dúvida disso, presidente. Que a reforma da Unidade Básica de Saúde da ilha precisa sair do papel. Que o Centro, sem dúvida alguma, que o Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas do Fonseca precisa de melhorias. Até 2 semanas atrás, a alimentação dos pacientes do Hospital Psiquiátrico de Urujuba estava suspensa. Vocês querem falar de TI? O Hospital Carlos Tortelli tem prontuários em planilha de Excel. O prêmio da inovação, 45 milhões estão sendo desafiados pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas do Estado na TI em Niterói. Quem toca a gestão da TI é uma empresa do interior de Pernambuco.
cuja sede é um salão de beleza. É o Tribunal de Contas que está dizendo. Aí você não quer que o camarada da guarda que coloca a cara no sol o dia inteiro tenha um salário melhor? Você acha que ele não tem que se mobilizar para vir aqui? A gente acha que isso aqui é algum exagero. As coisas têm relação, porque gestão tem que ser feita com transparência e seriedade. É inacreditável que alguém ache que um órgão que não tem quadro permanente, nunca teve um concursado, possa ter 1.200 assessores para assessorar 0 pessoas. Função de assessoramento técnico para assessorar ninguém, porque não tem quadro permanente. O modelo nasce errado. Aí aparece um monte de figura nebulosa que precisa ser discutido o que está trabalhando ou não. E aí parece que a gente está pressionando o resto como se a gente tivesse errado. Parece que os 5 que assinaram a CPI são loucos. Essa é a resenha que está acontecendo nessa última semana. Pô, a gente é muito exagerado. Calma, tem gente cuidando disso. Mas quando quem cuida faz um relatório, vocês não querem deixar a gente ver? Quando a gente faz um requerimento para ver o processo inteiro da Alameda a São Boaventura, que vai gastar mais de 100 milhões, a prefeitura não manda. Quando a gente quer entender por que a Fundação de Arte de Niterói tem mais de 400 cartas convites, vocês não querem responder? Dispensa a inexigibilidade. Aí, presidente, é difícil exercer o mandato. Eu quero cumprimentá-lo pelo compromisso de hoje, presidente. Se Vossa Excelência cumpriu o que foi colocado hoje aqui, de discutir na segunda e aprovar os requerimentos na terça. Calma, o vereador Leonardo fez uma colocação importante. A gente derruba o veto do prefeito na terça e vota os requerimentos, combinado? Derruba os vetos do prefeito na terça, ou mantém, desculpa, não sei. Porque cá entre nós, desculpe interromper, manter o veto sobre atividade de circo acaba sendo uma palhaçada. Não consegue, né? A gente quer apoiar o projeto do Léo, mas, presidente, se Vossa Excelência conseguir trazer os nossos requerimentos e o vereador Andril, com a habilidade que tem, discutir os que forem aprovados porventura, trazer as respostas, vereador, muita dessa celeuma acaba, gente. Nós iremos fazer exatamente isso. Nós faremos uma reunião na segunda-feira no Colégio de Líderes, apreciaremos o veto do vereador Leonardo Giordano e conversaremos entre nós sobre os requerimentos. Queria ratificar minhas palavras, que não apreciaremos nenhum projeto de colega. Faremos todos os requerimentos. Porventura, pudermos trabalhar até 7 horas. O compromisso está mantido, presidente. Eu acho ótimo. Eu quero cumprimentar a mesa inteira, porque eu sei que se reuniram hoje para debater isso. O vice-presidente, vereador Renato, vereador Emanuel e os demais colegas. E, por fim, presidente, mais uma vez eu vou falar sobre algo que eu não gosto de falar. Tem acontecido muito aqui na Câmara essa questão do... Vocês estão antecipando a eleição. Eu vou lembrar de novo. Há pouquíssimo tempo atrás, alguém aqui desafiou a oposição. Vem quente que a gente está fervendo. Foi o Pipico. Ele se entregou aqui. Desafiou a oposição. A gente, quando eu paro... Não, e parabéns por isso. Mas quando eu ando na rua, Pipico, as pessoas perguntam, você vem candidato aqui? O pessoal, 2024, eu deixo para 2024. É claro que o nosso trabalho constrói nosso voto. De cada um aqui da forma que quiser fazer. Mas assim, aí a gente vê, vou falar de novo, aquele evento bacana, governador, prefeito, olha só, falando de entrega de ambulância, falando do Caio Martins, falando da segurança presente. Me vem o ex-prefeito com uma raiva e grita o mesmo jargão. Oposição, pode vir quente. Eu estava na primeira fileira. Não foi o Rodrigo Neves. Pode vir quente que a gente está fervendo. Não foi combinado? Então não é um slogan de pré-campanha. E aí ele olhou para mim, presidente, cheio de veia. Falei, calma, prefeito, 2024 vai ser debatido 2024. Eu sei que está difícil. Eu sei que está complicado defender o governo. Sei que a galera aqui está enxugando suor para poder falar alguma coisa.
como na rede social também. Mas quem está antecipando o debate não somos nós, não, presidente. Agora, tem um monte de planejamento dos 5 que assinaram a CPI prontos. A gente tem metodologia. A gente vai para a rua ganhar assinatura. Depende do que a casa vai fazer. Se a casa nos der um bom sinal, e aqui eu estou publicamente falando das estratégias, talvez não precise, né, Douglas? A gente ganha a rua com um bloquinho, para colher assinatura da Zona Norte, da Zona Sul, Leste, Maria Paula, região oceânica e Norte. Talvez não precise. Se a prefeitura der um sinal claro, Renato, de que essa compliance está saindo, nos chame para conversar sobre o instrumento que vai ser proposto. Agora, já publicou, Léo, e publicou com a controladora, a comissão controladora. Paulo, me ajuda. Controladora, secretário de Fazenda, secretário de Planejamento, Obras e o prefeito. Aí alige o nosso trabalho, Léo. Aí exclui a Câmara mais uma vez da discussão. Tem uma CPI para ser instalada, não dá para conversar com os vereadores? Apresentar a estratégia do que vai ser feito com a EMUSA? Mandar para a gente os dados? Então, presidente, nessa conjuntura eu quero reiterar, a oposição dialoga há 3 anos. Dizer que a gente está acelerando o negócio, o processo, acelerando o processo, aí é brincadeira, gente. Aí não dá para ouvir. Então, presidente, que a gente cumpra essa reunião de segunda, venha na terça, destranque a pauta finalmente. Como foi colocado aqui, para além da EMUSA, tem muito mais coisa que a gente precisa discutir, e eu espero que a gente consiga fazer esse debate com franqueza, com seriedade, que a gente tem mais aí 1 ano de trabalho. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Daniel. Com a palavra, o vereador Leonardo Giordano. Presidente, eu queria, só para colocar alguns elementos nesses debates como um todo, eu vou começar, como os meus colegas, tratando o tema da Guarda Municipal. Muitas coisas importantes foram conseguidas e foram conquistas dos últimos governos em relação à Guarda. Mas a Guarda tem razão em reclamar que é necessário fazer ajuste salarial e outras reivindicações também que eles têm que precisam ser apreciadas adequadamente. Mesmo sendo num ambiente onde houve para a cidade concursos públicos para a Guarda Municipal, a entrega da cidade da ordem pública para uma estruturação funcional da Guarda, a entrega de viaturas, meios e equipamentos para a Guarda Municipal, uma série de conquistas que a gente já teve até aqui e que é importante pautar, porque eu não acho que os guardas municipais não reconheçam essas conquistas. Acho apenas que desejam novas conquistas e mais conquistas, o que é normal das categorias profissionais, é muito bom, desejável e ajuda a cidade. Então a Câmara deve fazer o seu papel de sensibilização, de diálogo, naquilo que seja possível, e é o que a gente deve dizer às trabalhadoras e trabalhadores que hoje frequentam as galerias, que a gente deve tomar ao lado dessas trabalhadoras e trabalhadores na mediação com o governo para que a gente possa conseguir o plano de cargos e salários e o aumento que eles estão reivindicando, porque é algo justo e algo que não deveria, obrigado, algo que não deveria, e é importante falar isso para o pessoal da Guarda, porque vocês estão vendo, tem muita divergência entre a situação e a oposição. Mas esse tema da Guarda, eu queria fazer uma certa proposta, e acho que ela é um ponto de encontro na sessão, é uma certa questão que unifica, ou seja, nós que somos da base do governo, nós temos muito elogio ao governo na área da ordem pública. Entregou a cidade da ordem pública, fez concurso público, equipou melhor a Guarda, aumentou o efetivo, procurou o governador para articular a volta do convênio, ou seja, tem vitórias para serem comemoradas, e ainda assim a gente acha que tem que fazer o aumento e que tem que valorizar essa reivindicação que eles estão falando. Vereador Leonardo, ao mesmo... só uma parte, claro. Queria já dar um informe, nós fizemos ali uma reunião, eu, o vereador Renato, o vereador Andrigo, da Comissão de Segurança, nós já tiramos encaminhamento com o representante, o Max Lemos, onde na próxima terça-feira, às 15 horas,
nós estaremos reunidas 2 comissões, orçamento e servidores, junto com a comissão da guarda, para a gente poder já elaborar a proposta indicativa sobre o tema, haja vista a unanimidade nesse assunto pela casa. Muito bom. Então, queria falar isso para o pessoal da guarda. É importante o pessoal da guarda perceber que isto é algo que uniu a oposição e a situação. A gente está quebrando o pau aqui em vários assuntos. O assunto da guarda é interessante notar, vale a nota. Tanto o pessoal da oposição defendeu, mesmo dizendo, pelo olhar da oposição, o governo vai mal, o governo não fez o suficiente, o que fez não é bom, qualquer que seja a crítica, eles defendem. E a gente acha que tem vitórias, tem pontos positivos, mas que também tem que avançar mais e também defende. Então a Câmara tem que ser um instrumento junto com todo mundo aqui para a gente tentar buscar esse diálogo e vencer as dificuldades eventuais que estejam aparecendo nesse caso para a gente poder conseguir a conquista. Presidente, dito isso, eu queria fazer alguns registros e algumas questões que eu fiquei um pouco chamado a responder. O discurso do vereador Daniel me chama a atenção. Ontem ele fez um pouco essa provocação, me colocou um pouco nesse lugar. Com gentileza, o Daniel é muito habilidoso, inteligente. Eu tenho admiração pela maneira como ele constrói as posições e acho que fez isso de maneira legítima, é recíproco, então é bom que... Aí, tá vendo? O cara é de oposição, eu sou de situação. Aí agora vamos quebrar o pau. Que é o seguinte, o Daniel ontem ele falou um negócio assim, então é o seguinte, a CPI da Enel serve e a outra não serve. Acusa a incoerência. Você está desvalorizando os instrumentos da CPI, deslegitimando a CPI. Foi acompanhado por outros vereadores nesse raciocínio. Não um ataque, é um jeito de interpretar. Mas aí eu faço questão de vir aqui explicar. Para mim, é uma questão política e é diferente as duas CPIs. Qual é a diferença da CPI da Enel para a CPI da Imusa? É de conteúdo político. Agora, do jeito que o Túlio fez a gente aqui provocar uma reflexão na base do governo, eu queria provocar uma reflexão na nossa oposição. Qual é a diferença? Na CPI da Enel, nós estamos unificados. Há concordância, ninguém desconfia de ninguém. A Enel veio na Câmara, eu nem falei com os vereadores, a Enel veio visitar a Câmara para rogar que não tivesse CPI. Fazer aqui uma reunião, olha, não faz não, aquela conversa igual teve da outra vez. Eu não precisei falar para nenhum vereador, todos os vereadores e todas as vereadoras sabem qual é o tratamento que a gente vai ter com a Enel, porque todos nós temos a mesma posição sobre os desmandos da concessionária, sobre a maneira como ela está maltratando o niteroense, sobre como uma CPI de investigação para essa empresa pode pressionar lá as melhoras. Eu não estou criticando o instrumento da CPI. O que eu estou dizendo tem qualidade política. No caso da CPI da Emusa, este cenário político não se repete. Elas têm uma diferença de qualidade entre si. Vejam, queridos vereadores e vereadora Beni, a oposição adora fazer uma fala que é assim, nós somos o jornalismo imparcial. Quando o governo acerta, a gente vota com o governo, nós somos o jornalismo imparcial. É o discurso da oposição, é o lero-lero da oposição, é esse. E é lero-lero, eu vou mostrar que é. E não estou atacando as pessoas porque isso é estruturante. Não existe jornalismo imparcial. Ninguém fala a partir de um lugar que não é lugar. Todo mundo fala a partir de um lugar. Bom jornalismo é o jornalismo que no editorial ele assume a posição, diz o que ele defende e eu, como leitor, posso tomar minha própria opinião. Jornalismo que fala jornalismo imparcial está tentando meter um lero-lero. E não é com desrespeito aos indivíduos, não. Eu vou me fazer entender em breve. E aí a oposição tem uma conversa que é essa. Quando o governo acerta, nós votamos com o governo. Quando o governo erra, nós não votamos com o governo. Sabe qual que é a real dessa história? A real dessa história é que a interpretação deles é a partir de um viés de desconfiança em relação ao governo. É da natureza da oposição achar o governo o cocô do cavalo do bandido, mas nem do cavalo, da mosca do cavalo do bandido. É da natureza da oposição achar que tudo no governo é ruim,
todo mundo é corrupto e quase nunca o governo tem razão. E quando chega alguma coisa que não tem jeito de você falar mal, não tem como, o dia que o governo mandar, pessoal da Guarda Municipal, o dia que o governo mandar o aumento de vocês, o pessoal da oposição vai vir para o microfone e é normal, é da contradição, é da luta política, é normal, somos maduros. A oposição vai vir aqui e vai falar, tá vendo como eu voto com o governo quando o governo está certo? Aí é fácil, meu irmão. Aí é fácil, está dando aumento para o servidor, você não vai ficar contra. Aí eu voto com o governo. Acontece que quando o governo faz um monte de outras coisas, em 99,9% dos casos, o governo é ruim, o governo não presta, o governo não tem condição, o governo só tem gente corrupta, o governo isso e aquilo. O que significa, senhores vereadores, que vocês da oposição, respeitosamente, entendem, o debate que eu estou fazendo é elevado, não é sobre a qualidade individual de vocês. Vocês da oposição não têm autoridade diante dos colegas para tocar uma CPI que investigue um tema que a gente discorda. Não tem como. Eu queria falar para os bolsonaristas, que vêm aqui tentar minimizar aqui o negócio. Eu queria dizer o seguinte, eu não respeito vocês exigindo ética de nada. O presidente de vocês é o maior safado corrupto. Ponto. Eu não respeito vocês. Eu não respeito. Pode gritar, chora. Bolsonarista, eu estava dialogando aqui com os colegas da oposição. Aqui, falar bem alto e bem bonito. Vai buscar a joia da Michelle Bolsonaro antes de vir me reclamar comigo. Vá lá reclamar dos 100 anos de sigilo do Bolsonaro. Eu vou falar só do presidente, vai doer. Quanto mais gritar, mais eu vou falar dele. E o presidente vai me descontar o tempo que eu estou sendo interrompido. Vai buscar a joia da Michelle Bolsonaro, vai buscar a barra de ouro do pastor, vai buscar o avião de cocaína, tá? Que vocês não falaram nada. Vai buscar a ameaça de golpe do 8 de janeiro, quem é que estava financiando. Ó, eu gosto muito do meu partido, porque o PCdoB, ele causa isso no fascismo. Nós nos encontramos, seus fascistinhas, nós nos encontramos desde a Segunda Guerra Mundial. Uma saudação soviética para vocês, seus fascistinhas. É isso. Então eu queria dizer isso aos fascistinhas vestidos de sociedade civil organizada. A sociedade civil organizada que está aqui, paga, bolsonarista. Pronto. Posso continuar agora falando do problema da oposição? Depois, já não foram muito humilhados? Tá bom. Eu queria falar uma outra coisa. É isso. Eu quero falar outra coisa para vocês. Já que vocês estão querendo tomar mais, vai tomar mais chinelado. O Centrão tinha um monte de ministério lá no governo do Bolsonaro. A composição política não pode acontecer com os partidos. Tenham maturidade. É da natureza das democracias a composição entre partidos políticos para a constituição de governos que representem a média social quando ela está dividida em partidos. Vão aprender o processo democrático. É assim no Brasil, é na Bolívia, no Paraguai, mas é também na Noruega, querido, é nos Estados Unidos. Lá os ministérios e os cargos públicos são ocupados por frações e posições dos partidos. Vocês queriam inventar outro tipo de governo no 8 de janeiro, mas não rolou. Não vai ter. Governo que tem são governos de coalizão. E eles gritam muito. Deixa eu pegar mais alguma do Bolsonaro. Eu posso voltar para o tema municipal, porque está chato, vocês já apanharam bastante. Eu vou voltar para o tema. Vocês não estão ansiosos? Vocês não estão ansiosos para eu falar? Eu quero muito conseguir falar do que eu estava falando, porque eu só estava tentando explicar vereador? A posição. Posso te apartear? Então é o seguinte, não, a partear, fala no fim, porque a partear vai ficar aí você aqui. Não, é só para... só uma colocação, eu já parteei. Então assim, Vossa Excelência está levando essa questão para o lado ideológico, só para deixar claro não, que o seu discurso ele é tão ruim que conseguiu unir o PSOL e o Douglas Gomes. Nós assinamos a CPI. Então assim, eu assinei. Posso? Nessa pauta, eu assinei. Posso falar? Então, assim, o seu discurso é tão... tá tentando pintar uma questão ideológica. Vocês estavam unidos também para dar um golpe na cidade de Niterói. Eu não tô... Não. Unir não, Douglas. A gente está caminhando... Vossa Excelência assinou, né? Peraí, por favor. político, uma pauta. União não. Tá bom. Bom, se tinha união, acabou de acabar. Por favor.
Eu não sei se tinha união, acabou de acabar. Acabou a união. Como é que é o nome? Caminhando politicamente. Então, assim, o discurso de Vossa Excelência para tentar levar para essa guerra ideológica de Lula e Bolsonaro não vai apagar a corrupção escancarada que está dentro do governo Bolsonaro. A corrupção escancarada. Você é vereador, fala Vossa de Niterói. Excelência está rindo porque sabe. Só pode estar rindo porque sabe. Vossa a Excelência é vereador. Do governo do Bolsonaro. Vossa Excelência é vereador, fala de Niterói. Falando de assuntos municipais. Não consegue falar de Niterói da corrupção. Apoia o Rodrigo Neves, réu em corrupção. Você apoia o Cláudio Castro do CEPEST que você está reclamando. E tô criticando, eu critico a CEPEST e critico a Embusa. Vossa Excelência critica só o que convém. Posso seguir com o meu discurso, presidente? Porque, veja, vereador, eu estava por favor, falando, Vossa Excelência, a palavra. o meu discurso, o conteúdo do meu discurso. Vossa Excelência tem mais 3 minutos. Obrigado. Eu vou pedir mais, porque foi muito atrapalho aqui. O pessoal não me ajudou. Deixa eu terminar. Eu só quero falar o que eu quero falar. Eu não estou falando mais, vereador, só quero entregar a mensagem. O que eu estava tentando explicar aqui, veja, eu não estava falando de governo federal e de Bolsonaro. É que ficou os doentes ali, gritando, e eu não tenho muito respeito por esse pessoal. É só isso, é da minha inclinação. Eu não vou voltar ao tema do Bolsonaro se vocês me permitirem falar do tema municipal. Se ficar me interrompendo, eu vou lembrar vocês do avião de cocaína. Vou lembrar vocês da joia da Michele. Vou lembrar vocês dos 102 parentes do Bolsonaro no governo. Vou lembrar vocês da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Vou lembrar vocês da Val do Açaí. Vou lembrar vocês. Vai doer. Posso continuar? Obrigado. Muito obrigado. Vamos fazer esse pacto. É chato, eu só vou ficar repetindo para vocês que vocês são militância paga de um dos governos mais corruptos da história do Brasil. Eu posso? Então, queria voltar ao tema municipal aqui. Isso, pode gritar, chora. Então, chora. Eu não vou nem pedir, é o seguinte, eu moro na Marquês do Paraná aqui do lado, eu não vou nem pedir escolta armada para voltar para casa, não tenho medo nenhum de vocês. Seguinte, vamos voltar aqui pro negócio. Vamos voltar aqui para a história do... Aí me cansa, né? É só para dizer a vocês, eu queria muito, todo mundo aqui pede para apontar a câmera. Aponta ali quantos bolsonaristas tem, eu quero pedir a câmera para apontar quantos, o tamanho da massa revoltada que está na câmera. 4 gatos pingados, pago aqui do bolsonarismo. Eu cortei o microfone, Vossa Excelência. Pronto, eu posso? Ele tem mais 3 minutos. Ele tem mais 3 minutos. É isso. É porque a gente do PCdoB causa muita paixão mesmo, esse pessoal. Eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou e de defender as posições que eu defendo, que eu as defendo com muita integridade dentro de mim mesmo. Então é o seguinte, qual é o problema da oposição sobre o negócio da CPI? É que paga uma lição de moral num negócio que não dá para pagar. Por quê? Nós vamos fazer uma investigação isenta. Não vai, não pode. As falas de vocês já começam no final do processo investigatório. A fala do Túlio propõe um novo modelo de governança, inclusive refundando o Pacto Brasileiro Democrático de participação entre os partidos. Caminho perigoso, e é bom se diferenciar da lógica do pessoal que tenta atacar a política. É bom, fica o conselho. As falas a seguir são falas que a CPI é um fato inevitável e a única maneira de lidar com a questão. Lembra-se, há a investigação do MP. Muitas vezes o MP está errado. O MP está errado, na minha opinião, por exemplo, com o caso da Renata Scarpa agora mesmo. Na minha opinião, o pedido de controlar a pauta da Câmara, qual é a ordem da pauta da Câmara, eu considero particularmente extrapolando as funções naturais, precípuas do Ministério Público. E vai por uma fumaça, que é assim, então isso significaria que as pessoas não estão votando os requerimentos pererê. Eu acho que não é papel do Ministério Público fazer regulação de conteúdo da Câmara. E isso acaba ultrapassando os limites. É minha opinião, é só a minha opinião. Acho que a Câmara tem que votar os requerimentos, acho que o Ministério Público deve ser respeitado. Me solidarizo com qualquer possibilidade de repressão, violência ou ameaça em relação à promotora. Não ficou bem explicado qual foi essa ameaça, se a promotora já prestou boletim de ocorrência, se a promotora está tomando as devidas providências, qual é a natureza da ameaça, apareceu um negócio, não ficou muito explicado. Ainda assim, nossa imensa solidariedade, porque isso não pode acontecer de fato, e que a gente vá adiante. Mas eu preciso concluir a lógica. Por favor. A lógica é, a oposição trata as assinaturas da CPI
e a instalação da CPI como se fosse a mesma coisa da Ampla e da Enel. E não é. Não há unidade política, não há confiança política na averiguação proposta. E, inclusive, vereador Cal, eu quero fazer um certo desagravo com Vossa Excelência, que eu fico imaginando uma CPI na casa. Vossa Excelência vai ser convocado? Vossa Excelência vai ser investigado pela CPI? Porque se Vossa Excelência for alvo da investigação da CPI, há um capítulo no nosso regimento interno que fala como os vereadores podem ser investigados através do processo ético legal com garantimento do direito de defesa. Pairam essas dúvidas. O lugar que Vossa Excelência vai ocupar nessa história da CPI, eu estava comentando aqui nos bastidores, não é nítido, não é explicado. Vai que vai uma CPI que já está cheia de certezas, que já vai fazer, e os caras falam uns negócios que é maluquice também. Pode ter casos lá que são errados, e aí tem que ser punido, demitido, e até prender, ou fazer o que for necessário com qualquer pessoa lá que tem errado. Não é esse o problema. Agora os caras vêm aqui e falam assim, tem 900 fantasmas, eu vou comparar o salário dos 900 da Emusa com o salário, eu vou comparar com o salário dos professores. Niterói pode prescindir das suas obras públicas agora? A Emusa não entregou nos 50 anos de empresa, mesmo tendo todos esses erros, não tem obra pública. Aí eles mesmo vêm depois e falam assim, mas é que o fulano trabalha. Aí o Beltrano trabalha. Aí o Ciclano trabalha. Aí quem vai dizer quem trabalha ou não trabalha é a oposição do governo, querendo ferrar o governo. Os caras querem que o governo caia nessa. O que a gente tem que fazer? Fazer uma apuração onde haja segurança de que o apurador, o juiz da partida de futebol é neutro. Não é nem do governo e nem da oposição. Imagina a gente estivesse aqui falando agora assim, Pipico, nós queremos montar a nossa própria comissão de investigação, vai ser todo mundo do governo. O Daniel acabou de reclamar que a comissão de reforma da Emusa só tem o governo. E ele não confiou. Então, para nós, o instrumento da CPI, ele existe em última instância para o desgaste político do governo. Isso pode estar mediado pela fala mais qualificada de um vereador ou outro, mas está no epicentro da defesa política da oposição. Para concluir, vereador, por favor. Eu defendo que a gente apure, eu defendo que a gente vote os requerimentos, eu defendo que a gente tenha toda a atenção com a apuração que está em curso, ceda documentos, garanta que essa apuração aconteça mesmo, reforce o papel do Ministério Público. Agora, você vem dizer para mim que a oposição está cheia de razão, porque ela tem 5 da oposição que assinaram, bateu um incrível número de assinaturas de 5 que são da oposição. Aí eu penso comigo, será que já não nasceu essa CPI de carta marcada, com 5 assinaturas só, e não tinha as demais? Porque, na minha opinião, não vai ter CPI na Câmara. Essa gritaria toda, provavelmente, é uma gritaria, porque não é esse o instrumento. Nós vamos apurar e vamos até o final com outros instrumentos. Presidente, 10 segundos para terminar. Por favor. Nós vamos apurar e vamos garantir e fortalecer com outros instrumentos. Dizer, eu não vou passar pano para a ideia de que as pessoas são neutras. Não são. Termino dizendo, quando foi o CEPERJ, o povo que apoiou o governador ficou de boa. Okay. Quando foi o Bolsonaro, ficou de boa. Aí agora, na vez que é a oposição, aí quer o sangue, quer fazer, quer acontecer. A gente sabe muito bem, presidente, que a gente tem que ter responsabilidade, e a razão é essa, uma razão de natureza política. Nós não confiamos, vocês não confiam na base governista, e nós não confiamos que a apuração que Vossa Excelência estão propondo, nos termos da CPI, com o Paulo presidindo, o outro sendo o relator, o outro sendo não sei o quê, é algo que de fato vai apurar. Vocês vão desgastar o governo politicamente. Okay. Na minha opinião, mesmo alguns de vocês tendo boa intenção e bom interesse, não é um ataque pessoal ou de qualidade em relação a cada um de vocês. Acontece que não existe jornalismo imparcial. E a oposição olha o jornalismo a partir de sua própria pauta, seus próprios interesses e suas próprias defesas. É natural e a gente também tem que colocar esse pingo no i. Obrigado. Obrigado, vereador. Palavra, vereador Paulo Eduardo. Pequenininha a parte. Não, mas eu fui citado aqui, eu acho importante. Vou dar a senhora, Vossa Excelência, regimental, né? A gente ainda segue regimento, às vezes, segue regimento. Eu acho que com calma, com todo respeito, acho que o Léo é amigo,
enfim, imagina. Eu só acho que a fala dele consegue dizer que o Ministério Público joga uma cortina de fumaça e que já tem uma decisão, foi dito por ele, que nós 5 não temos autoridade. Isso foi dito pelo Léo. Eu estou até um pouco espantado. Que a promotora já teria meio que decidido o futuro dia. Foi dito aqui no microfone. Estou tentando assimilar o tamanho da confusão que a gente está criando agora. E eu quero lembrar que a gente disse que dividiria a CPI ou que entregaria para os membros da base. Então, calma, pessoal, calma. Quem tem muita gente ligada lá está mais preocupado. Eu acho que o caminho não é esse. A última fala tentou desunir o que a gente construiu a sessão inteira. Quero dizer, assim, que não compreendi o tamanho da volúpia e, no final, destratou o cidadão que está aqui, independente de quem ele vota. Eu sou comunista, eu compreendo o Léo. Não consigo. Eu acho que educação a gente tem e não tem. Não trato ninguém mal, porra. Falo com todo mundo. E a vida é assim. Eu já estava dialogando com o Douglas e com o Bruno Lessa, o Túlio postou porque achou errado. Legítimo. Mas eu dialogo com quem eu quiser. E o dia que eu sair com o Túlio para fazer uma fiscalização ou com o Paulo e o Douglas ficar chateado, legítimo. Agora, estão querendo dizer que a gente não tem autoridade política, que a promotora já sabe o que quer com esse inquérito, aí está fazendo ao contrário. E quando diz que está tudo normal, todo mundo aqui acha que está normal, pessoal, a Emusa, eu quero fazer essa pergunta aos colegas. Vocês acham que está normal o funcionamento da Emusa? Porque isso foi dito. Isso é normal? Esse comportamento de ter milhares de pessoas é normal? Não tem ilegalidade ali, gente? Por isso que não vão assinar a CPI? Ou é porque o governo é muito bom e não vai assinar a CPI? Ou é porque vai parar as obras que já estão paradas? Eu quero argumento, porque eu estava aqui, né, tratando bem o negócio. Não quer assinar a CPI porque a gente não tem autoridade, ou não quer assinar a CPI, desse é o motivo. E não é para mim, não, é para o seu eleitor. Se quiser vir publicamente, aí eu vou dizer o que eu acho. Até agora eu não estou convencido que a CPI não é um bom instrumento para a gente ouvir um por um, saber quem é quem, pedir qualificação técnica. Porque o promotor vai chamar. Vai chamar, Douglas. Já era, amigos. Todo mundo vai ser ouvido. Não adianta botar número de portaria em exoneração. Vai ser ouvido, presidente. Vai ter que ir lá falar. Vai ter que provar o que fez. E eu vou estar lá de um jeito ou de outro. Vou pedir para ser assistente, para participar. Vamos encaminhar documento, dados. Vamos discutir as obras que estão paradas porque estão paradas. Eu acho que a CPI seria acelerar essa confusão. Eu acho que votar os requerimentos seria desatar esse nó. Porque chegou ao ponto que a promotora pede para a mesa diretora pautar os requerimentos. E quantas vezes a gente falou que isso ia acontecer? Quantas vezes a gente falou que isso ia acontecer? Que não é legítimo não pautar. O plenário é soberano. Olha a democracia. Os caras que falam de democracia dizem que a minoria não tem autoridade. Então, assim, tem muito contrassenso no discurso. Falta muita coerência, assim, nessa Constituição, viu? E, Paulo, eu já falei isso aqui no plenário. Eu não votei em Lula nem em Bolsonaro, meu irmão. E se isso repercute para quem quiser. Não estou preocupado com isso, não. Estou preocupado em saber o que está acontecendo aqui, presidente. Vereador Paulo Eduardo com a palavra. Presidente, sou eu, estou aqui na vez, presidente. Ele, bem, e depois você. Já Tá passaram aqui. 5 na minha frente, presidente. Não. Poxa. Está o vereador Paulo, a vereadora Bene e depois o vereador Fabiano. Está aqui. Vereador Pipico. Impressionante como as pessoas sequer respeitam o Estatuto do Idoso. Se um lojista idoso na CDL é desrespeitado desta maneira, queria ver qual seria a sua atitude. É um absurdo isso, cara. Para concluir, vereador. Para concluir, vereador. Eu estou curioso porque eu acho que a discussão que está havendo no plenário está provocando o Emanuel Rocha a fazer um discurso de 1 minuto. Eu acho que a gente poderia abrir um espaço especial para ver se ele consegue elaborar
uma combinação de palavras que preencha a nossa razão e a nossa emoção com 1 minuto de discurso. É verdade a minha percepção ou eu estou enganado? Porque aqui é um parlamento, não é um lugar onde se fica em silêncio sepulcral, tal qual o silêncio dos mortos no cemitério. Vocês sabem qual foi a primeira vez que esse militante social pediu uma CPI da Emusa? Porque ter 72 anos de idade e ter uma militância, uma boa parte dela foi junto com o Pipico, sim. Uma boa parte dela foi feita com vários companheiros, inclusive o Leonardo Giordano, que era um menino, no PT. Primeira CPI da Emusa, nós pedimos para investigar as rampinhas de cadeirantes ou pessoas que usam cadeiras de roda do Morcazel, que custaram quase R$1.000. Presidente do PT na época era Ângela Fernandes, que tem que ser respeitada, não porque dá nome a um mergulhão, que fez com que alguns chegassem mais rápido ao Hospital do Ingá. Meu amigo Otávio, esse exemplo dele foi demais. O túnel Charitas-Cafubá faz com que eu chegue de Charitas até Pipico, até a Câmara, 55 minutos, que era a solução da mobilidade urbana barandiana e do Rodrigo Neves. Então, sabe, foi em 1997. O Morcazel, que era o centro da corrupta Emusa, desde então e desde sempre, fez obras que nós discutimos no PT, você entrou 1 ano depois, eu acho, no PT, que nós queríamos fazer uma CPI. O nosso vereador aqui, eram 2 vereadores, Petersen e Alaô. Eram os nossos vereadores aqui, Petersen e Alaô, que diante dos valores das rampinhas do Morcazel, a quase R$1.000 rampinha, nós pedíamos no PT CPI. Eu compreendo a fala do ex-petista e atualmente comunista do Brasil, Leonardo Giordano. É difícil, sabendo que os argumentos que estão sendo levantados são contundentes, é muito difícil alguém que tem um discurso ideológico da cabeça defender, na minha opinião, indefensável. Eu me lembro, Léo, talvez você não se lembre, que quando eu reclamava dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça dessa casa, dados pelo Alzimé, e é bom, Otávio, prestar atenção nisso, me irritava ver o Alzimé dizer, em projeto de vereador, que o projeto era maravilhoso, e aí ia para o governo, para o Poder Executivo, o Poder Executivo vetava, e a gente via o Alzimé dizer que o Executivo tinha razão. Eu fiz tanta reclamação, que no governo Godofredo, o presidente da CCJ, o comunista, o radical, foi Paulo Eduardo Gomes, com a defesa de todos os vereadores, que fez ver ao Godofredo que eu podia ser duro, não ia fazer parecer tal qual o governo queria, mas jamais eu armaria armadilhas contra o governo. Porque você defender o que o governo faz de correto significa defender os interesses da sociedade. Eu tenho ética, uma ética de mais de 40 anos como militante político, no movimento sindical e no movimento partidário. Então, não tenho a menor relação. Quando eu digo, e aí é uma percepção, os argumentos da base antiga do Roberto Silveira dizia a mesma coisa que o Léo repetiu hoje. Investigar a Emusa por quê? Só porque o Morcazel está roubando escancaradamente, ladrão, corrupto, que nunca teve a coragem política de me processar, e eu abri a mão da imunidade. Todas as vezes que eu critiquei Morcazel, assim como critico Filinto Branco, hoje nomeado no gabinete da Alerj, sempre abri mão da imunidade para me processar. Talvez, Pipico, porque eles não saibam que para o agente público tem um instituto no direito que se chama exceção à verdade. Ele tem que provar que ele é inocente das coisas que eu estou acusando. E fica difícil, às vezes, defender.
Então, Léo, eu tenho uma crítica à banalização de CPI. Eu te critico banalização de CPI. O nosso ex-partido se criou no parlamento do nosso país fazendo CPI do orçamento, fazendo uma série de CPIs que o PT era minoria, era ou não era? Mas os argumentos que o PT se valia, meu ex-partido, se valia para justificar, mesmo que em minoria, justificar a necessidade de CPI, eram argumentos que tinham conteúdo. Tinham conteúdo. O PT nunca foi maioria no Congresso Nacional, nem é hoje. E nós conseguimos fazer importantes comissões parlamentares de inquérito no Congresso Nacional com base nos argumentos que nós tínhamos. Ora, quando o anão do orçamento dizia que a fortuna dele tinha vindo de vários prêmios da Mega Sena, vocês esquecem disso? Léo não esquece, porque ele é militante político. João Alves, baiano. Exatamente. O baiano João Alves disse que a riqueza dele tinha vindo não da roubalheira. Ele tinha ganho vários prêmios na Mega Sena. Eu não consigo ganhar um sequer até hoje. E ele ganhou vários. Então, argumentos desse tipo é que deram ao PT no Congresso Nacional a possibilidade de, em minoria, fazer CPIs importantes para desbaratar verdadeiras quadrilhas que existiam. Quando eu digo, e eu reclamo do Fabiano. O Fabiano, por uma série de razões procedentes, critica a Águas de Niterói. Não é, Fabiano? Critica a Águas de Niterói, etc. Mas o Fabiano nunca ousou questionar que o órgão público que fiscaliza a Águas de Niterói é Emusa. Então, calma, a gente não vai bater no presidente. A gente não vai criticar o presidente, chega. Nós vamos conversar semana que vem. Mas quem deve fiscalizar o bom ou o mau exercício de Água de Niterói é a Emusa. A Emusa é um órgão de fiscalização que não fiscaliza absolutamente nada. E não é de hoje. Daniel, 1997, Ângela Fernandes, já morta, era presidente do PT e eu era vice-presidente. E nós tínhamos 2 vereadores. Absoluta minoria na Câmara, Petersen, promotor, e Alaô. E os discursos contra a CPI que nós queríamos fazer para as rampinhas no Mocasel receberam ataques equivalentes. E é evidente que eu não estou comparando os ataques que o Léo está fazendo agora aos ataques que nós recebemos na época. Mas no conteúdo, Léo, eles são rigorosamente a mesma coisa. A base só quer fazer CPI das coisas que não atingem o governo municipal. Aí quer fazer. É evidente que eu concordo que haja iniciativas em torno da Enel, porque agride os interesses do consumidor de Niterói. Mas a capacidade de nós influenciarmos numa concessão federal é mínima. Não podemos fazer absolutamente nada, a não ser criar constrangimento e elementos que haverão de novo sair do relatório da CPI para que o Ministério Público de Defesa do Consumidor possa atuar pressionando a Enel. Claro que sim, mas é uma concessão federal. Se nós temos que criticar alguém, estaremos criticando a ANEEL, estaremos criticando o presidente da República, o raio que o parta. É essa a discussão. Quando eu estava falando para o Léo aqui no pé do ouvido, depois me dá uma nota dessa, eu queria saber se ela tem algum valor, mesmo que simbólico. Vereador, só vocês têm mais 5 minutos. Obrigado, presidente. Agora eu cedo 1 minuto para o Emanuel. Já foi embora? Sem valor moral. Emanuel já foi embora? Não, eu sou muito o quê? Ele fica o tempo todo dizendo para eu calar a boca, eu estou dando meu tempo para ele, ele não fala nada. Não, ele queria dar um... Mas vai lutar que nem um condenado para continuar sendo vereador. Que vem para um parlamento e não quer falar, só quer escutar. Ele escuta bem, você viu? Olha só, pessoal. Olha as obras paralisadas. Eu estava cochichando com o Leonardo.
que o nosso querido Cinema Icaraí, que há anos alocamos recursos orçamentários para a obra do Cinema Icaraí, fizemos convênio com a UF para que o cinema de Icaraí volte a funcionar. A obra do Cinema Icaraí está de novo interrompida pelo Tribunal de Contas do Estado. Sabe por quê? Má gestão administrativa de quem? Adivinha? Fala um nome aí, adivinha? Por que que a obra do Cinema Icaraí está paralisada pelo Tribunal de Contas do Estado? Te dou uma chance e tem 5 letras. Uma tal de Emusa. E nós vamos de novo esperar a reconstrução e revitalização do Cinema Icaraí, porque a Emusa faz má gestão. Vamos ver as obras da Emusa paralisadas. Urbanismo, 31/10/2022. Uma obra de 900 mil. Paralisado, todos têm a mesma razão. Fatores vinculados à gestão administrativa da Emusa. Outra, de urbanismo, 7.800.000. Tempo de paralisação, 6 meses a 1 ano. Fatores vinculados à gestão da Emusa. Terceira obra, vem para perto de mim aqui, cara, porque eu estou meio cego, vem me ajudar a ler. Vem, ô Renato Cariello, com o seu feeling. Está velhinho também? Para algumas coisas você diz que não está velho, né? Eu vou ficar quieto aqui. Eu vou ficar quieto aqui. Olha aqui. Ficou suando, né? Lembrou de alguma coisa? Uma outra obra, 1.820.000, paralisação 6 meses. Outra obra, de 900 mil, prazo expirado, Emusa. Outra obra, urbanismo. Aí as obras vão num total... Me ajuda aqui, cara. Porra, letra pequena. 54 ou 94. Você também? Você não tem idade para isso não, cara. 54 ou 94 milhões de obras paralisadas pela Emusa por 54 milhões por falta de gestão, cara. O que significa uma obra se ela é verdadeiramente necessária e ela sofre paralisação, cara? Esta empresa, que tem uma quantidade enorme de pessoas que não tem capacidade técnica para fazer absolutamente nada. Tem pessoas que trabalham? Claro que tem. Falei isso para o Pipico. Nós vamos ser obrigados, ainda não mandei, não tive tempo de fazer, quando o CREA baixar na Emusa, diante da lista de ex, não importa que eles tenham sido demitidos, quando o CREA pegar a lista de pessoas que trabalham na Emusa e verificar aquelas que têm capacidade de fiscalização de obra, e vai pegar nome por nome, não quero saber, André da Costa Silva, não sei o que, ela não interessa. Quantas pessoas estão recebendo e quantos estão recebendo e não tem expertise para fazer fiscalização de obra. Quando o CREA pegar e caracterizar exercício legal de profissão, como é que fica? Quando o Conselho de Técnicos de nível médio, a quem vou encaminhar também um ofício solicitando inspeção sobre exercício ilegal de profissão, chegar aqui e verificar que mesmo aqueles de nível médio não tem capacidade de fazer fiscalização de obra. Então a Emusa que a gente quer, independentemente de quem ela está atingindo, a Emusa que a gente quer não é essa que está aí não, e não é essa que está aqui, ô Renato. Desde sempre, com as rampinhas de pessoas que usam cadeira de rodas, que o Mocasel superfaturava lá atrás. Se o Pipico estivesse no PT na época, como o Léo estava, ele estaria pedindo uma CPI e pressionando para que Petz em Alaô tivesse conseguindo, porque nós temos 5 hoje, só tínhamos 2 na época, precisava de mais 5, e a base do Jorge não queria CPI nenhuma, porque o Mocasel era o garantidor, inclusive, junto com o Pitanga, do bem viver do Jorge Roberto Silveira até o resto dos seus dias. Trabalha em quê, o Jorge Roberto Silveira? Como é que ele vive nababescamente? Por que será que ele vive nababescamente? E não é só às custas do Pitanga, que tem uma aposentadoria de 60 mil reais, como fiscal de tributos, que nunca foi. Eu queria, para terminar, porque eu acho que a gente fala de coisas
que nos chateiam, mas a gente fala de coisas boas também. Eu queria, presidente, com a sua licença... Claro, vereador. Vossa Excelência tem mais uns 2 minutinhos. Eu queria, com sua licença, fazer a leitura da moção de solidariedade a Renato Scarpa, que a Câmara de Vereadores assinou. É muito importante. Independentemente, não tem aqui nesse plenário pessoa que mais tenha brigado ao longo da vida com o doutor Renato Scarpa. Com Marcelo Burratem, que hoje é desembargador e foi promotor em Niterói, no lugar que está a Renato Scarpa hoje, meu colega da Embratel, lá na década de 70. Marcelo Burratem, ex-promotor do Rio de Janeiro, atualmente desembargador. Tem várias discussões com o Ministério Público. Ou alguém acha que é o tempo todo amor, eu acho que o MP tem que fazer coisas, o MP acha que eu tenho que fazer coisas, e a gente tem discordância. Agora, tem uma coisa que o Léo falou e que me incomodou. Eu acho que se alguém acha que o Ministério Público, com o seu papel de fiscalização, são 3 órgãos que têm papel legal de fiscalização. No plano federal, Tribunal de Contas da União. No plano local, o Tribunal de Contas do Estado é um órgão fiscalizador de controle externo. O outro, no plano federal, Congresso, no plano estadual, Alerj, no plano municipal, Câmara de Vereadores. Nós temos papel de fiscalização. E aí, o Léo, não é o primeiro, o Léo faz a seguinte formulação: acho que a promotora extrapola o seu papel, querendo se meter no que a Câmara faz ou deixa de fazer. Vereador, vosso tempo terminou. O Ministério Público tem por obrigação funcional verificar o cumprimento das leis. E entre o cumprimento das leis está aquilo que diz que cabe ao presidente da Câmara pautar os requerimentos. Eu tenho plena consciência de que esta ação de improbidade contra o presidente, na hora que nós aprovarmos todos os requerimentos, ela perde o objeto na mesma hora. Mas é papel, vou ler, é papel do Ministério Público fazer o que ele está fazendo. Por favor, faça a leitura, por gentileza. A Câmara Municipal de Niterói manifesta seu total repúdio aos atentados contra a promotora do Ministério Público, doutora Renata Scarpa. Este ataque é uma afronta à democracia e ao Estado de Direito, que devem ser preservados e protegidos. Uma tentativa de calar a voz da justiça e impor a violência e o medo sobre a sociedade. A democracia é um valor fundamental para a sociedade e deve ser respeitada e fortalecida em todas as esferas da vida pública. Ataques como este, que visam intimidar e silenciar aqueles que lutam pelos direitos dos cidadãos, são inaceitáveis em uma sociedade democrática. A Câmara Municipal de Niterói, seu presidente Milton Cal e todos os vereadores da cidade expressam sua solidariedade à promotora Renata Scarpa e à sua família. Estamos firmes em nossa defesa dos valores democráticos e repudiamos com veemência qualquer ameaça ou ataque aos direitos e liberdades. Eu acho que quero elogiar publicamente a nota pertinente e oportuna que faz com que nós tenhamos a manifestação de nossa solidariedade, que a rigor tem que ser a solidariedade de todos os vereadores. Eu Vereador, vou continuar... Só uma palavra, foi atentado ou ameaça? Ameaça. 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 Me parece que Vossa Excelência... Ah, tá. Que atenta. Ameaça que atenta. Que atenta. Tá. Ok. Então, na verdade, eu não sou como o Daniel que vai de bicicleta, não. Mas eu vou continuar saindo daqui, conversando com os seguranças, dando tchau para eles, desejando bom trabalho de noite. Porque se alguma coisa acontecer comigo, sinto pena de não poder acompanhar o crescimento dos meus netos. Espero viver bastante tempo para ver minha netinha mais nova de 5 anos chegar, quem sabe, aos 20 e pouco. Quem sabe ver meus netos mais velhos entrando numa escola, continuando a estudar e se tornarem cidadãos de bens. Eu quero isso. Para isso eu preciso viver. Mas se infelizmente alguma coisa acontecer, é porque terá que acontecer. Eu não abro mão nem 1 milímetro
do meu papel de fiscalizador enquanto vereador de Niterói. Não estou aqui, não estou aqui para fazer discurso, ouço todo mundo. Tem vereador que fica calado, entra mudo e sai calado 4 anos de mandato, cada um diz que faz o mandato do jeito que quer, mas essas pessoas insistem em reclamar daqueles que falam. Eu acho que a gente está aqui para dar opinião vereador. Sobre todo e qualquer assunto que interesse a sociedade. Obrigado. E a palavra de Vossa Excelência é a palavra do nosso parlamento com relação ao que nós comunicamos agora, a doutora Renata Scarpa. A vereadora Beni Brioli com a palavra. Obrigada, presidente. Eu queria só ressaltar algo que o Paulo coloca, que eu acho muito importante, presidente, para além, inclusive, do que está acontecendo com a Emusa, da investigação e outros elementos, acho que é importante, sim, a gente conseguir estabelecer uma relação que a Câmara seja segura, né? No meu caso, eu tenho escolta, eu tenho uma liminar, eu tenho escolta, eu ando de carro blindado, uma série de elementos, porque eu tenho 21 ameaças, 3 inquéritos de investigação, mas, enfim, eu me sinto hoje protegida porque eu tenho uma liminar para me proteger, mas eu acho que a gente deveria pensar e ampliar isso para os demais colegas. Queria hoje ressaltar que amanhã, dia 31 de março, é o Dia Internacional da Visibilidade de Pessoas Trans. E por que veio nessa casa hoje falar sobre isso? O Brasil tem uma temática e um elemento, vereador Sabino, muito crucial no desenvolvimento da perspectiva da população trans no Brasil. O Dia Internacional da Visibilidade Trans, que é um dia criado em 2009, já se passaram 14 anos, vereadores, que essa data ela é um marco de construção de políticas públicas internacionalmente falando. Mas aqui a gente ainda tem uma série de fragilidades no que se refere ao avanço da população trans. No município de Niterói mesmo, podemos apontar elementos gigantes no que se refere a isso. 90% das mulheres travestis e transexuais se encontram hoje, vereador Sabino, na prostituição, quanto única alternativa de viver. E por que falo isso? Porque ao mesmo tempo que essas 90% se encontram na prostituição, o Brasil é o país que mais mata e assassina travestis e transexuais no mundo. E ao mesmo tempo, vereador Sabino, é o país que mais consome pornografia no mercado pornográfico de mulheres travestis e transexuais. Para a gente entender que isso é uma lacuna de políticas públicas existentes. Porque ao mesmo tempo que abusa, que usa, que tem as suas relações, que paga por um produto para poder consumir e paga de verdade, porque a gente tem dados que apontam isso, é o mesmo que executa, é o mesmo que mata. Mas é a mesma estrutura sistêmica que faz com que 82% dessa população não consiga terminar o ensino médio, o ensino fundamental, nas unidades escolares, porque são pessoas que passam por processos de violência dentro desse sistema. E é o mesmo sistema que a gente não conseguiu aqui nessa casa aprovar um PL de 3% nos concursos públicos do município para a contratação dessas pessoas historicamente excluídas na sociedade. E, ao mesmo tempo, vereadores, é importante a gente ressaltar que todos esses elementos apontados têm indicativos nas políticas que são existentes. Hoje nós temos um laboratório, que ele é extremamente crucial, é um laboratório, presidente, que trata da população trans no município, uma luta dos movimentos sociais dessa cidade, uma luta histórica e travada também pelo vereador Leonardo Giordano, pela deputada Verônica Lima, pelos movimentos construídos que são LGBTQIA+, pela nossa luta quanto movimento, quanto Partido Socialismo e Liberdade, mas também existe fragilidade hoje nesse laboratório, nesse ambulatório. Esse ambulatório hoje tem dificuldade de desenvolver uma política de saúde que consiga ser efetiva no que se refere aos cuidados da população trans. Ao mesmo tempo, aponto outros indicativos que são importantes no que se refere às políticas públicas de empregabilidade, de renda, as políticas públicas de cidadania, de garantia e permanência dos direitos humanos da população trans. E vou encerrar minha fala saudando
toda a população trans do estado do Rio de Janeiro, do Brasil e de Niterói, pessoas que lutam, pessoas que elegeram no estado do Rio de Janeiro a primeira parlamentar travesti, que sou eu, eleita, fazendo história dos movimentos sociais que reivindicam esses lugares. Saudar a população trans nesse dia da visibilidade, que está acessando a universidade e desenvolvendo pesquisas e extensões a partir de uma produção acadêmica e intelectual, como muitas mulheres têm construído, e pessoas trans, a partir de uma sustentabilidade de se pensar os marcos de desenvolvimento social e econômico. Queria também tornar e trazer visibilidade hoje aos indicativos de mães e pais, dos movimentos sociais de mães e pais de pessoas T no Brasil, em Niterói, que também tem, no Rio de Janeiro, que tem lutado ao lado de uma construção reivindicando a família que entende que o desenvolvimento e a garantia dos direitos deve ser um marco na base da construção familiar, entendendo que pessoas transvestigênero também constroem as suas famílias e se alicerçam nesses espaços quanto pessoas que têm que ter a sua cidadania reconhecida. E finalizo dizendo que é um orgulho no dia da visibilidade trans, poder ocupar essa tribuna quanto parlamentar, quanto a primeira parlamentar trans, a dizer que nós só estamos no início de uma jornada de ocupação de poder. Hoje nós temos a Érica Hilton, a Duda Salibé, ocupando o Congresso Nacional, primeiras mulheres trans e travestis a chegarem em Brasília e disputarem uma perspectiva a partir da nossa política. Temos a Dani Balbi na LERJ, temos diversas outras mulheres nas câmaras municipais do Brasil, nas casas legislativas, diversas pessoas trans que estamos formulando uma perspectiva de sociedade e de direitos a partir da nossa luta, da nossa histórica luta e a partir de uma formulação de uma sociedade de direito para todas as pessoas, incluindo os nossos corpos dentro dessa sociedade. Que esse dia de visibilidade seja um marco de se pensar a existência de toda a população trans e um progresso a ser construído a partir da efetividade real das políticas públicas. Obrigada, presidente. Com a palavra do Pipico. Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, assim, a gente acaba ficando, quando ficar por último, fica meio repetitivo, né? Mas tem algumas coisas que a gente não pode deixar de abordar, né? Uma delas é fazer um chamamento um pouco à fala do vereador Leonardo Giordano, quando ele dá o exemplo da falta de confiança entre a comissão formada pelo governo e a sugestão da comissão parlamentar de inquérito formada pela Câmara dos Vereadores, que ela já nasce com desconfiança dos dois lados, né? Eu acho que foi isso que o vereador quis colocar, em momento nenhum desqualificando a minoria. Eu aqui fico muito à vontade, porque durante muito tempo da minha vida fui minoria, e o vereador Paulo Eduardo sabe disso, porque fomos minoria juntos, do ponto de vista ideológico, partidário, né? Então, fazer esse reparo um pouco à fala do vereador Leonardo Giordano. A outra coisa é engraçado, a gente fica vendo falas e argumentações em relação à composição de governo, como é que se compõe, a forma como a Emusa foi composta, a forma como os governos são compostos. Ora, quando você ganha uma eleição, é natural que você governe com os seus aliados. É natural que você compõe o governo com os seus aliados. Até porque, se a gente for traçar um paralelo muito na linha do que também o vereador Leonardo Giordano colocou aqui, eu não me lembro no governo Bolsonaro de ter o PSB, de ter o PSOL, de ter o PCdoB, de ter o PT, de ter quem disputou a eleição com eles, né? O governo Bolsonaro foi composto por quem o apoiou, né? E depois ampliou com a base do Centrão, que ele dizia que não ia hora nenhuma compor, né? E no final teve que se curvar ao orçamento secreto e ter o Centrão na base do governo Bolsonaro. Então
Então, é natural que na base do governo em Niterói, na base do governo do Estado, essa base seja composta pelos partidos e pelos atores políticos que os apoiaram. Isso, em hipótese nenhuma, é demérito ou é diferente em lugar nenhum que se faça política. E a composição que se tem hoje em Niterói não é diferente, é natural, na minha avaliação, que seja dessa forma. Para fugir um pouco desse tema, presidente, a gente instalou aqui na casa, há pouco tempo, né, por propositura nossa, uma comissão provisória para discutir a questão das barcas. Eu acho que o vereador Fabiano também vai falar que é relator da comissão. Eu fiquei muito preocupado com essa matéria que saiu no jornal hoje, porque a matéria, o MP questiona, né, a transação feita pelo Estado e a CCR quando houve a privatização num primeiro momento. O que coloca em risco, na minha avaliação, vereador Fabiano, e eu tenho certeza que você vai colaborar com o tema, coloca em risco o acordo homologado para que se não fosse interrompido o serviço da CCR Barcas, o que nos traz novamente esse fantasma, né, de ter o serviço interrompido. Então, por isso, eu queria sugerir, né, queria propor aqui, de forma verbal, fazer um requerimento solicitando uma reunião da comissão provisória para a próxima quarta-feira, às 14 horas, para que a gente possa, aqui nessa casa, aprofundar esse tema e poder avançar para uma audiência pública. Mas acho, vereador Fabiano. Vereador, só uma parte. Eu gostaria de pedir a reconsideração do horário, porque às 14 horas nós já teremos a CPI da Enel. Então, se Vossa Excelência permitisse, às 13 horas, porque nós teríamos que tratar, porque a ata da nossa audiência pública já foi encaminhada à promotoria, doutor André Navega e a doutora Renata Scarpa. E eles disseram aqui na nossa audiência que eles iriam, de fato, recorrer do acordo. E eles assim fizeram. Dentro do prazo, eles recorreram e, segundo está escrito aqui, segundo também nós fomos informados, o Estado apelou da decisão. O que está em jogo com esse assunto? E o Estado já pagou a primeira parcela, 288 milhões, à CCR Barcas, sob pena dela parar de funcionar. Só que ainda terão desencaixes em maio, agosto, novembro e fevereiro do ano que vem. E aí fica-se a discussão. Se esse acordo que está aqui escrito aqui, ó, foi uma matéria até muito bem feita pelo Vitor Dávila, se esse acordo, de fato, for sob Estado, a CCR vai devolver os 288 milhões? O que o MP alega, e isso é fato, que a sentença anulatória da concessão, ela não poderia ter sido desconsiderada para a prorrogação de um acordo em cima de algo que é tornado nulo. É uma matéria de direito altamente complexa. E aqui volto novamente a falar. Os usuários estão totalmente vulneráveis. Os empregadores das lojas, das estações, estão na insegurança jurídica. Não podem nem renovar o contrato, porque não há legitimidade por conta desse acordo que está sendo contestado. Então, é uma situação dificílima. Acho que, em boa medida, Vossa Excelência acerta em nos chamarmos por uma reunião da Comissão Específica de Barcas e poderíamos solicitar ao MP o entendimento desse recurso que eles impetraram pedindo a anulação desse acordo. Eu acho que é de bom tom que nós tivéssemos isso na íntegra para que pudéssemos também ter o nosso discurso alinhado. Em tempo, a UERJ, a UFRJ recebeu a cópia da ata, a AGETRANSP recebeu a cópia da ata, a Secretaria de Transporte do Estado recebeu a cópia da ata. Todos estão com a cópia, e a CCR também. Todos foram munidos da ata da nossa audiência pública, vereador. Obrigado, e sem prejuízo do horário. Acho que pode ser feito perfeitamente às 13 horas, como é de sugestão de Vossa Excelência. Então, porque realmente é um tema que está afligindo muito a população. E só para encerrar a minha fala, né, na fala do ilustre vereador Daniel Marques, qual eu tenho muito apreço e sempre se coloca de forma
muito efusiva bem, o vereador Daniel citou, né, que foi, e aí o MP, o Ministério Público, o vereador Daniel, que acusou, né, que apresentou a denúncia contra o ex-prefeito, o ex-secretário executivo Rodrigo Neves, mas também foi, inclusive, um nome muito citado aqui nessa casa hoje, por motivos óbvios, o próprio MP, através da promotora doutora Renata Scarpa, que solicitou, no âmbito do MP, o arquivamento do processo contra o ex-prefeito Rodrigo Neves, ou ex-secretário executivo, por falta de provas. Então, o mesmo MP que acusou foi o MP que pediu o arquivamento do processo contra o Rodrigo por falta de provas. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Sabino. Presidente, hoje na minha fala vou ser bastante objetivo, mas, em primeiro lugar, eu queria me solidarizar com a doutora Renata, uma pessoa que foi muito importante na minha primeira gestão na FAM, uma pessoa que me recebeu com muito carinho, que me deu alguns conselhos, né? Ela sempre é uma pessoa que gosta muito de cultura, inadmissível esse tipo de ameaça, com a doutora Renata, com nossos queridos companheiros aqui da oposição também, isso não pode acontecer. Queria dizer também da importância da Guarda Municipal, queria deixar o meu gabinete, o meu mandato, à disposição de vocês, estarei junto de vocês nessa luta, que eu julgo tão importante, e com a experiência que eu tenho do convívio com a Guarda Municipal, que sempre foi muito solícita, cuidando do nosso patrimônio público, dos nossos teatros, dos nossos museus, muitas vezes extrapolando seus horários de trabalho, né, por falta de algum companheiro, eles sempre muito solícitos, e a Guarda Municipal muito importante aqui na nossa cidade. Eu queria agora falar uma coisa sobre a Emusa. Eu conheço a Emusa, uma empresa que eu acho que a gente não pode demonizar, né? A Emusa, por exemplo, o MAC, a construção do MAC, foi coordenado e fiscalizado pela Emusa. O Caminho Niemeyer, a restauração dos nossos teatros, sempre a Emusa esteve ali trabalhando com muita competência. Então, criar essa vibe ruim para a empresa, a gente está cometendo o mesmo erro que foi cometido na Lava Jato, por exemplo, que empresas foram destruídas, né, por culpa de alguma administração ou qualquer coisa desse tipo. O que eu acho que essa CPI, né, já que existem outros inquéritos em andamento, não vejo nenhum sentido dessa CPI nesse momento, né? E, último, presidente, dizer para Vossa Excelência que eu conheci aqui na Câmara um presidente muito amigo, muito solícito, as histórias que eu conheci de Vossa Excelência, de sempre muito presente, né, nos momentos de alguns vereadores. Eu mesmo tenho contado com sua colaboração e quero deixar aqui todo o meu carinho, meu abraço, que você possa contar comigo em todos os momentos. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador. Vereador Fabiano Gonçalves. Bem, presidente, queria inicialmente dizer que, segundo informações obtidas pelo governo, a presidente Daniel vai botar em votação os requerimentos. Voto meu 42. Segundo informações colhidas do governo, que eu obtive na noite de ontem, o Ministério Público fez um encaminhamento solicitando ao governo a relação de todos os funcionários da empresa Emusa, e o governo vai fornecer esses dados até, segundo eu fui informado, até amanhã. E, na segunda-feira, provavelmente vai estar no portal da empresa. Isso já mostra a intenção do governo de mudança de gestão da Emusa. A Emusa, como bem disse o nobre vereador Marcos, que tem um vasto conhecimento nessa parte de cultura, realmente uma história de 45 anos, ela não pode ser jogada no ralo por uma questão temporal. Houve problemas no passado, sim, está tendo problema agora, nós não vamos tampar o sol com a peneira, tem problema sim,
e os problemas têm que ser resolvidos. Se isso está acontecendo para melhorar a gestão pública dessa empresa pública, que assim o seja. Que assim o seja. E aí eu vou falar o que o vereador que me antecedeu aqui disse. Os culpados têm que ser punidos. As pessoas que estão cumprindo as suas jornadas de trabalho e fazendo as suas entregas têm que ser inocentadas e respeitadas, porque eu conheço vários. Não quero nominá-los, mas eu conheço vários. Pessoas que fazem avaliações, pessoas que fazem projetos, pessoas que fazem termos contratuais para levar para a licitação, pessoas que trabalham efetivamente. Então, acredito que esse gesto do governo municipal de entregar, dentro do prazo solicitado pela promotora Renata, o que foi pedido ao governo, demonstra a lealdade do governo com o Ministério Público. Doa a quem doer, custe o que custar. Se o governo está fazendo isso, já houve a exoneração do presidente. Quero aqui destacar uma pessoa que teve um papel muito significante na obra da Transoceânica, na construção do túnel. O engenheiro Paulo César, vereador Paulo Eduardo Gomes, está aqui para não me desmentir. O engenheiro Paulo César, o engenheiro Lincoln, o engenheiro Vicente Temperini, foram os 3 engenheiros que dedicaram boa parte da sua vida durante 18 meses para fazer aquele túnel sair do papel. Então, essas pessoas têm história. Essas pessoas têm trabalho. Essas pessoas ganharam para fazer o que eles fazem. Mas nós não podemos apagar isso, não. Sob pena de estarmos jogando na vala a reputação de um profissional. O CREA deles está lá em todas as RTs da obra. As as-builts da obra têm o CREA deles. Porque são profissionais, pessoas qualificadas. E aqui eu quero dizer que o engenheiro Paulo César, que foi exonerado, essa palavra a pedido não condiz. A pessoa é exonerada mesmo. Vamos ser sinceros, foi exonerado. Alguém tem que ir para a cruz. Não foi assim com o nosso Senhor Jesus Cristo? Não colocaram ele na cruz? O Paulo César foi para o sacrifício. Foi mesmo. É o risco de quem senta na cadeira. Deu certo, aplausos. Deu errado, paga o preço. Agora, eu tenho por certo que essa atitude do governo Axel de entregar o que o Ministério Público está pedindo, de fazer as exonerações conforme foi acordado com o Ministério Público, de mudar a gestão da empresa para mudar a forma de gestão da empresa. Você não muda a forma de gestão de empresa se você não mudar quem comanda a empresa. Estou certo, vereador Túlio? Não tem como. Olha, não tem como. Esse debate. Vamos fazer o debate. Deixa eu só concluir, como Vossa Excelência sempre fala, deixa eu só concluir meu raciocínio. Então, neste assunto, eu quero dizer, por essas e outras questões, é que eu estou convicto que a gente pode esperar um pouco e ver o deságue dessas ações que o governo está fazendo na direção do que foi solicitado pelo Ministério Público. Ademais, hoje saiu uma outra informação, publicada em sítios oficiais, de que Niterói foi considerada a 5ª cidade no Brasil para se fazer negócios. Está público isso. Eu esqueci de pegar a matéria para dizer qual foi o órgão que fez esse ranqueamento. Isso prova, gente, que nós temos problemas? Temos problemas. Qual cidade não tem problema? São José dos Campos, uma das cidades que eu reputo uma das melhores do Brasil, tem problema. Florianópolis, uma cidade excelente, tem problema. Agora, Niterói, quando ela fica no ranking da 5ª cidade do Brasil para se fazer negócios, é porque nós também temos virtudes. Quando foi feito o ranking, as variáveis de ponderações para nos ranquear são elevadíssimas. Niterói é a melhor cidade do estado do Rio de Janeiro e a 5ª do Brasil para empreender. Os dados são do Índice de Cidades Empreendedoras, ICE, de 2023. Pesquisa realizada anualmente pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Olha, altamente credenciada. A ENAP, altamente credenciada. Vai dizer que nós compramos esse título?
Não compramos. Isso foi fruto de trabalho de gestores ao longo desses 12 anos, 10 anos. Bem, eu vou mudar de assunto, vereador Túlio. Vossa Excelência quer falar quer debater esse assunto? Não, então posso continuar. Claro que pode, vereador Paulo. Eu já deixei Vossa Excelência, pela lei do idoso, falar na minha frente. Que eu tava Vossa Excelência vende mate onde pessoas não gostem de mate? Não. Às Sabe por vezes, que Niterói... porque eu tenho que criar o gosto pelo mate. Se eles nunca provaram, como gostarão? Tá bom. Eu tenho que dar a prova Olha grátis para que eles passem a gostar do mate. Eu tenho que dar o mate... enquanto consumidor, não vou mais tomar mate. Eu tenho que lhe dar o mate para que Vossa Excelência aguce o seu paladar e passe a ser meu consumidor. Sabe o que eu queria dizer? Sabe por que Niterói é uma boa cidade para fazer negócios? Queria uma água. Pois não, vereador. Sabe por quê? Não é só problema de DH. Nós temos a maior classe A do Brasil, em termos relativos. Nós temos a maior concentração de renda do Brasil, apesar da miséria que tem na periferia. Então, negócios são feitos onde tem dinheiro circulando. Então, Niterói é uma boa... Nós estamos abrindo empresa em 24 horas, vereador. Niterói é um bom lugar para fazer negócios, porque aqui tem riqueza circulando. Sim, mas não é só isso. O que não significa que seja mérito da prefeitura. Boa parte da riqueza... Não é só isso, vereador. Boa parte da riqueza da classe média e classe alta de Niterói é obtida com trabalho no Rio de Janeiro. São nos cargos na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, na Embratel, na Vale do Rio Doce, onde, tirando o comércio... Vereador, se não fosse bom, aqueles morariam em São Gonçalo, morariam no Rio de Janeiro. Eles têm dinheiro para morar em qualquer lugar. Tirando os empregos que a classe empresarial e comerciante em Niterói gera, quais são os empregos de maior qualificação que são gerados em Niterói? As universidades públicas e particulares, sim, o nosso cluster de hospital. Mas não tem nada a são ver, salários elevadíssimos. Com a prefeitura. Mas a prefeitura induz, vereador. Se nós não tivéssemos um ISS... Ele está nervoso. Vereador, se nós não tivéssemos um ISS atrativo para o setor hospitalar, nós teríamos atraído as melhores redes hospitalares do Brasil. Mas as redes são atraídas aqui porque o SUS não funciona do jeito que deveria. Vereador, me poupe. E tem gente rica para fazer plano de saúde, vereador, Santos, vamos falar de Santos, vamos falar de Uberaba. Olha, apesar da nossa divergência, eu vou continuar bebendo mate. Vereador, a China é capitalista? Me responda, por favor, vereador. Vereador, Vossa Excelência fugiu do debate. A China é capitalista? Por mais 5 minutos. Vamos lá. Então, presidente, quero dizer, se quiser tomar um mate... Vai no rei. Vereadores, prestem atenção. O INAP é uma escola muito credenciada. Quando a gente tem essa avaliação, é porque, de fato, nós temos hoje o regime funcionando, nós temos o corpo de bombeiro atrelado ao regime automático, nós temos a Casa do Empreendedor, a junta comercial. Graças a Deus temos. Para finalizar, presidente... Eu queria mudar agora de assunto, porque esse assunto aguçou a plenária, isso que é bom. Eu quero falar sobre o assunto que na próxima terça-feira, nós teremos, às 15 horas, uma reunião em conjunta com as secretarias, com as comissões de segurança dessa casa, dos servidores dessa casa e da Secretaria de Orçamento e Finanças. Por quê? Esse assunto da guarda, presidente, na última sessão plenária dessa casa, no ano legislativo de 2022, nós aprovamos aquela emenda de 7 milhões. Nós aprovamos orçamentariamente e virou parte da lei. Então, presidente, eu acho que é justo nós ouvirmos os profissionais, fazemos a indicação legislativa para o Executivo, porque eles precisam receber as gratificações que estão pendentes e a questão do vencimento que nós ficamos de discutir. Eu acho que é plausível, por isso que nós faremos. E, por fim, presidente, eu queria dizer e saudar aqui, hoje, eu conversei com um morador de Cambuinhas, que foi refém, ele e sua família, no assalto que aconteceu na noite de domingo para segunda-feira, por volta de 3 horas da manhã. Olha que detalhe, presidente, às 10 horas da manhã,
uma casa em Cambuinhas foi arrombada e os moradores foram feitos reféns. Às 3 horas da manhã, de domingo para segunda-feira, outra casa em Cambuinhas foi arrombada e esse meu amigo com a sua família foi feito refém. 3 horas sob a mira de 4 miliantes, aonde o chefe da quadrilha falava com eles pelo telefone celular e dava todas as orientações. E detalhe, o que mais chamou a atenção desse meu amigo, que é um empresário da tecnologia, foi que eles aplicaram um aplicativo no telefone de cada membro da família, e esse aplicativo varreu a conta corrente de todos os participantes da família dele. Em questão de minutos, todos os bancos da família dele tinham sido violados. Vejam a audácia dessas quadrilhas. A gente acha que em casa nós estamos seguros com o nosso telefone celular. Veja o que aconteceu. Outro detalhe que chamou muita atenção foi que a 81DP, graças ao monitoramento, na segunda-feira, por volta das 6 horas da manhã, esses miliantes foram embora, evadiram-se do local, e por volta das 8 horas da manhã, a polícia chegou na residência desse meu amigo, e detalhe, ele ficou surpreso. 6 pessoas foram declarar que também tiveram suas casas furtadas, em Cambuinhas. Em Cambuinhas. Eu peço, por favor, respeito, eu estou falando de outro assunto, por gentileza. Essas pessoas foram lá falar com a polícia que eles também tiveram suas casas assaltadas, arrombadas, uns arrombadas, outros furtadas. E aí, eu quero chamar a atenção, presidente, de uma coisa que é muito importante acontecer. Por mais que tenha tentado e não tenha conseguido, tem que registrar o boletim de ocorrência. Porque se já aconteceu com 6 pessoas e elas não deram parte, aconteceu com esses outros 2 no domingo, e depois eles começaram a procurar. E esse meu amigo disse, certamente teve mais casos acontecendo em Cambuinhas. Então, presidente, eu queria pedir, né, nós sabemos que o CISP está ali, a Soprecan, a Cambuinhas é Soprecan, não é? Isso. Soame, Itacoatiara, Soprecan. Isso. A Soprecan tem um sistema de monitoramento, através desse apoio, a polícia conseguiu prender esses miliantes da Baixada Fluminense, de Caxias, né? E é muito importante que haja, eu como vou nas reuniões do Conselho de Segurança, é importante registrar, a delegacia de Itaipu fez um trabalho belíssimo e rápido, chegaram rapidamente nos indivíduos. Agora, se não tem o registro, como que o INSP vai considerar aquela região ali como uma região que está tendo uma influência de miliantes, se não tem registro? Tem que registrar, é constrangedor, gera pânico em quem passou pelo incidente, mas é muito importante fazer esse registro. Quero aqui me solidarizar com essas pessoas de Cambuinhas que tiveram esse problema. Está tendo agora blitz na entrada do bairro, aquele DPO ali está fazendo blitz corrente ali no bairro, e nós esperamos que a cidade de Niterói tenha mais rapidamente possível o retorno do Niterói Presente, como foi falado pelo governador. Com a chegada do Niterói Presente, a gente imagina que esse tipo de atuação desses miliantes vai diminuir, porque a PM, foi anunciado também que Maricá vai ter batalhão, ótimo, deixar o 12 para Niterói, excelente. Mas hoje, Niterói, só com o policiamento do 12 não dá condições de segurança. Obrigado, presidente. O professor pediu a palavra rapidamente. É bem rápido. Eu queria dialogar com a fala do vereador Fabiano, para a gente terminar, e dialogar também com a fala do vereador Leonardo, que há bastante tempo me citou, só que eu estou na fila aqui para falar. Ele não deve estar, não sei se ele está nos ouvindo aqui, mas eu acho importante fazer esse debate para terminar. Primeiro, quando o vereador Fabiano diz que Niterói ganhou o prêmio de 5ª melhor cidade para fazer negócios, eu acho bastante esquisito. Por quê? Porque quem é que pode fazer negócios? Quem é que faz negócios? Quando o vereador Fabiano diz isso, ele está falando de uma determinada parcela da população.
Mas eu gostaria que Niterói fosse a primeira colocada na hora de matricular as crianças na escola, porque tem 3.101 crianças fora da escola. Eu gostaria que Niterói fosse a primeira colocada na hora de atender as pessoas nos hospitais. Mas não, Niterói não está. Gostaria que Niterói fosse a primeira colocada em mobilidade urbana, mas a gente fica engarrafado. Gostaria que pegar ônibus para o Barreto fosse fácil, mas infelizmente é difícil porque não tem. Então, fica aqui claro, é o modelo de cidade que a gente acredita. Eu trocaria o título que Niterói ganhou e que o vereador Fabiano comemorou, porque obviamente ele tem negócios na cidade, então para ele é importante, mas eu trocaria esse título para que Niterói ganhasse o título de cidade educadora, que não tem nenhuma criança fora da escola. E eu gostaria de terminar dialogando com a fala do vereador Leonardo, que foi uma fala que eu não diria nem ataque, vereador Paulo Eduardo, porque o vereador Leonardo Giordano eu considero um aliado. É um vereador que pensa parecido com a gente. Mas tirei a palavra ataque e boto provocação ao PSOL, ao dizer que na minha fala eu queria implodir a política. Mas, na verdade, o que a gente está propondo aqui não é uma implosão da política. É uma solução dentro da política. Não é fora da política. A solução é dentro da política. E a solução que a gente propõe é muito clara. Hoje, a Emusa, que é uma autarquia, que é uma empresa importantíssima para a cidade de Niterói, ela é composta por pessoas que não têm a qualificação necessária para fazer fiscalização de obra, e muito menos para fazer a obra. É isso. Essa é a discussão que tem que ser feita. E qual é a sua proposta? Você propõe algo novo? Não, não propõe nada novo. Eu proponho a lei. A lei, por exemplo, diz que cargo comissionado tem que ser exceção e não a regra. A regra é concurso público. Cargo comissionado é exceção. Então, o que eu quero? Eu quero uma Emusa com concursados. Imagina, com essa folha de 11 milhões mensais, o que a gente poderia fazer, vereador Paulo Eduardo? Eu acho que esse debate é importante. Por quê? Porque esse dinheiro poderia estar sendo usado para pagar engenheiros de altíssimo nível. Abre um concurso para engenheiro. Nós teríamos os melhores engenheiros para fiscalizar as obras da cidade. Quem ganha é a cidade, quem ganha é o niteroiense. Ou, se a gente calcular que 11 milhões é muito, parte desses 11 milhões poderia ir para a educação, poderia ir para a saúde. Agora, o que não pode para transporte, o que não pode acontecer é o que acontece hoje. Hoje, a Emusa, outras autarquias e a administração direta do município é utilizada como barganha política. O sujeito perde a eleição e ganha um cargo. Só que ele ganha um cargo para fazer uma atividade que ele não está entre os melhores. Essa é a questão. Emusa é para fiscalizar obra. Será que todo candidato a vereador que perde a eleição é capaz de fiscalizar uma obra? Não. Não. Então é isso, é concurso público. Que faça concurso público. Então, presidente, tem que deixar claro que a gente está aqui disputando um modelo de cidade. A gente não está satisfeito com esse modelo atual. E a nossa proposta é um outro modelo, dessa forma que eu estou explicando, seguindo a lei, fazendo concurso público. Esse é um debate que o pessoal faz na cidade há anos. E a gente vai brigar por isso. Obrigado, presidente. Muito obrigado a todos. Convido para a reunião da Colégio de Líderes na próxima segunda-feira, às 15 horas, na sala da presidente. Uma boa noite e um bom final de semana a todos.